Cristo. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, né? Essa rica oportunidade, do qual eu não sou digno, né? Mas, pela misericórdia de Deus, estamos aqui, né? Glória a Deus. A irmã estava falando ali da Bíblia, aí me despertou a atenção que hoje pouca gente examina a Bíblia. A Bíblia é um livro que muita gente não quer ir na Bíblia porque isso foi escrito pelo homem, né? Certo? 16 homens escolhidos por Deus, né? A Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, tem 66 livros, 1189 capítulos e 31.175 versículos. E cada versículo desse tem uma resposta a cada pergunta que você fizer, né? Glória a Deus. Deus, está a sua palavra, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou pregador, mas eu falo do teu amor, que o Senhor salva, que o Senhor liberta e que o Senhor leva para o céu, né? Glória a Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Se a gente tem o Espírito de Deus, por que a gente tem? O tema dessa noite vai ser a igreja cheia do Espírito Santo. Não vou falar da Assembleia de Deus Missão, vou falando da igreja de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, irmão, na nossa vida, a gente anda na direção do Espírito. Há uma briga tão grande, uma luta tão grande com a carne e o Espírito. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, é contra as potestades malignas. Glória a Deus. Apregoar o ano aceitável do Senhor no dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os que choram. O Espírito de Deus, irmão, é tão maravilhoso. Quando a gente está orando, ele intercede por nós, né? Que a Bíblia diz que a gente pede e recebe, e não recebe porque pede mal. Até a gente não sabe entender. Mas quando a gente pede, irmão, Jesus Cristo diz: tudo que pedir ao Pai em meu nome, com fé, vos será concedido, né? Glória a Deus. No versículo 6, mas vós sereis chamados sacerdote do Senhor e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza das nações e a sua glória vos gloriareis. Em lugar de vossa vergonha, tereis dupla honra. No versículo 7. O crente, irmão, não vai ser envergonhado. E a palavra diz que no lugar da nossa vergonha, teremos dupla honra, né? Glória a Deus. Mas o que é que eu devo fazer para ser cheio do Espírito Santo? O
O que é que eu posso fazer para o Espírito Santo não se entristecer? Efésios, acho que é 5:30, não entristecer o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente entristece pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, às vezes pelo até o nosso pensamento, né? Louvado seja Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31, Atos dos Apóstolos 4:31, glória a Deus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estava reunido, todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez se anunciava a palavra de Deus. Ele não disse que foi para só os apóstolos nem nada. Ele disse que assim que acabou de orar, todos foram cheios do Espírito Santo. Deus, quando concede o Espírito Santo, irmão, à igreja, não concede pela metade. A Bíblia diz que é para todos. Agora, para a gente receber, a gente tem que ficar na posição. Louvado seja Deus. Na lição do semestre passado, se não me engano, acho que foi a lição número 4, aí falava de uma igreja cheia do Espírito Santo. Foi do semestre passado. Quando você tem o Espírito Santo, você vence todas as dificuldades. Daniel era um homem cheio do Espírito Santo. Deus livrou Daniel da cova do leão ou na cova do leão? Exato. Deus livrou Daniel, deu livramento na cova, né, do leão. Porque Daniel era cheio do Espírito Santo e confiava. Tem aqueles 3 servos de Deus também, né, que eram cheios do Espírito Santo, Sidraque, Misaque e Abednego. Jogaram os 3 amarrados ali na fogueira. Quando o rei olhou, tinha 4. E tem um que parece que é filho do homem, que passeia para lá e para cá. Glória a Deus. Pelo nosso irmão José, cheio do Espírito Santo, passou por toda a tentação e foi vitorioso, não caiu na cilada do diabo. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, a igreja suporta todas as provas e todo o sofrimento que der. Aqueles iniciantes da Assembleia de Deus, o Navinho, você vê o que esses homens passaram, mas não recuaram. Glória a Deus. E hoje, a gente diz que tem o Espírito Santo na nossa vida. Com um pouquinho da prova, a gente está voltando atrás.
esquece que a gente tem o segredo de orar, de meditar na palavra, de buscar o Senhor. Hoje, Deus está despertando, irmão, nesses últimos tempos, né? Procurando aqueles verdadeiros adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Lá no livro de Efésios 5,18 está escrito, né? Não se embriagueie mais com o vinho que cria contenta, mas seja cheio do Espírito Santo. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, a igreja se dedica na obra de papai. O culto começa às 7 horas, 5 horas da tarde, a pessoa já está se preparando, tem que ir para a igreja. E a igreja abre 7 horas, você chega 10 para as 7, já tem irmão na porta esperando para abrir, para entrar. Mas hoje a igreja diz que está cheia do Espírito Santo, irmão, para vir no culto, misericórdia. Para orar, a gente está dando com o joelho tudo doendo, que não está aguentando mais nem orar uns 10 minutos. Sou cheio do Espírito Santo. Aqueles homens, irmão, eram cheios do Espírito Santo quando prenderam aqueles dois. A igreja continuou orando, buscando. Quando menos espera, as portas se abriram e Pedro chegou. Não, você está doida? Quando a empregada falou, não é Pedro. E hoje, quando um pastor é preso, misericórdia, a igreja entra em desespero. A igreja diz que é cheia do Espírito Santo. O pregador, a pregadora está pregando aqui. Quando ele olha para lá, a irmã está no celular, olhando o zap. Lugar da gente olhar o celular é lá fora, irmão. Aqui a gente tem que ligar o celular para Jesus. Quando eu venho para o culto, tenho o meu trago. Quem quiser falar, espera eu chegar em casa. Lá em Lauro de Freitas, irmão, tive um tempo que eu tive que começar a confiscar o celular na hora do culto. O meu caixa lá chegou. Eu avisei e não deram pé. Né? Falou, a partir de domingo, o celular aqui eu vou confiscar e não deram pé. Aí quando eu estou lá em cima, lá olhando, está lá. Eu dá licença, vá. Dá licença, vá. Quando terminar o culto, eu entregava. Aí quando eu correr do tempo, foram acostumando. Hoje, irmão, a gente está tão cheio do Espírito Santo. O pregador prega uma mensagem. O irmão pregou o quê? Misericórdia, eu nem sei o que foi lá não sei o que lá, nem sei. Mas a igreja cheia do Espírito Santo não é assim não. A igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que ora, é a igreja que clama, é a igreja, irmão, que tem vontade de fazer a obra de papai, tem aquele ânimo, tem aquele desejo de fazer. A igreja cheia do Espírito Santo, em vez de olhar para o irmão de bandido, criticar ele, vai orar por ele. E hoje, na casa de papai, tem muitos juízes julgando um ou outro. É o sinal do Espírito Santo na vida dessas pessoas está enfraquecendo.
Não é o espírito que está enfraquecendo, né? É a pessoa. Glória. Louvado seja Deus. Hoje está um evangelho mudado, está tudo diferente. Se meu Jesus viesse aqui hoje, ele não ia andar de pé nem de jegue, não, ele ia andar de jato. Ia andar de jato, né? Mas na época Jesus era o único veículo que ele andou foi montado no jeguinho, né? Mas Deus está no comando e no controle de tudo. Me lembro daquela pregação daquela irmã do domingo passado, foi atrasado, né? Que a conta vai chegar. A gente tem crente que eu já estou despercebido, irmão. Compra no cartão, aí passa o cartão para lá e para cá, passa para lá e para cá, e diz que foi Jesus que mandou. Assim que alguém aqui está precisando ouvir, Deus está mandando falar, eu vou falar. Foi Jesus que mandou. Quando a fatura chega, cadê o dinheiro? Aí o nome vai com esse PC. Quando Jesus manda, ele garante. Quando Jesus manda, ele garante. Lá na igreja chegou um irmão lá que fez um pastor, que é, mede essa igreja aí, que eu vou dar o piso. Aí eu medi, rapaz, eu acho que não sei se foi 62 metros, eu nem lembro mais. Ou 52 ou 62. O irmão vendeu a casa, o inimigo veio lá para cá, tomou o dinheiro todo, nem um centavo. Deu para a igreja. O pastor foi lá e viu a igreja toda azulejada na parede, com piso, era o piso mais lindo lá no Lago de Freitas, era o Lago da Roça. Quando Jesus mandou comprar, eu comprei. E todas as prestações foram pagas e não atrasou nenhuma. E o pior, doutor, ainda tem gente que toma o cartão do pastor emprestado. Pastor, me presta o seu cartão aí. Vai que não vai sobrar, né? Louvado seja Deus. E eu ainda estou emprestado. Aí o dono do cartão vai para o SPC, aí não está nem aí. Que Espírito Santo é esse? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Está lá em Pedro. Porque Deus não quer que ninguém se perca, que todo seja salvo. É por isso que ele está retardando a vinda do filho dele. Porque muitos de nós estamos precisando entrar pelas portas, né? Eu aprendi uma palavra aqui no pastor que gravou na minha mente até hoje. Que a gente viva como se fosse o último dia. Agora, pastor, o que me chama a atenção, para a gente vir para o culto é uma dificuldade medonha. Mas se fizer um chá de rosa, um chá de não sei o que lá, na casa da irmã Neuza, aí a casa enche! Ou de sol e de chuva. Agora, para mim é uma vergonha, principalmente se o pregador for de casa. Aí você esquece que o mesmo Deus que usa o de fora, usa o de casa também. O mesmo Deus que usa a pregadora que pregou aqui domingo, usa Raquel, usa a irmã, como é que chama? Fabiana. Que há diversidade de dons, mas um único Espírito que opera tudo em todo. Há um só Deus, uma só fé,
e um só Senhor. Glória a Deus. Esse evangelho de hoje, para a gente que foi de uns anos atrás, de umas igrejas tradicionais, para se adaptar hoje não está fácil não. Porque tem alguns versículos da Bíblia que a gente não pode mais pregar. Tem alguns versículos aqui da Bíblia, se eu pregar aqui, é capaz de antes de terminar o culto a criatura baixar aí na frente, né? Mas é medo não. Infelizmente, quando tem internet, aí eu pulo. Mas se não tiver internet, eu falo. Eu abro a boca e Jesus fala. Mas aí é uma prova de misericórdia, né? Só Deus tomando no controle de tudo. Mas quando o homem, irmão Siné, é cheio do Espírito Santo, ele não tem medo da morte, não. Então, o que aconteceu com João Batista? João Batista entregou para o rei que era pecado, era o que ele estava fazendo, teve a cabeça degolada. Mas João Batista está lá em cima com cabeça e tudo. E hoje, a gente toma temendo de fazer aquilo que Deus manda. Glória. Há uns tempos atrás, aqui teve um pregador que pregou aqui, era muito badalado, né? Aí quando ele está pregando aqui, Deus me mostra um espírito da pombagira querendo derrubar ele. Glória. Aí quando terminou o culto que eu disse que eu ia entregar, aí secaram o homem, aí tinha mais de 20, tudo, aí eu cheguei por embora. Infelizmente, dias atrás, a gente teve a notícia, a triste notícia que ele caiu no pecado. Louvado seja Deus. Eu ia entregar. Olha, irmão, vigia, que eu estou vendo a pombagira armando um laço para tudo. Mas tudo é com ordem. Por isso que o pastor aqui, irmão, depois que termina o culto, faz a roda de gente, não, né? Se a obra de Deus, irmão, Deus usa quem Ele quer. Trabalhar de Deus comigo é diferente. Deus me usa na revelação, usa na profecia, usa agora quando Ele quer. E o irmão que ele separou da mulher, ele sabe que Deus me usa muito. Aí ele deu em cima de mim, que é que Deus me mostrou que a mulher vai voltar. Irmão, vou orar. Aí ficou insistindo lá, irmão. Eu não estou aqui para satisfazer você. Deus não me mostrou nada, Deus não me falou nada, entendeu? E você se lembra o que foi que eu lhe disse? Há tempos atrás, se você não vigiar, seu casamento ia ser destruído. Então, se foi destruído, não vai ter conserto mais não. E, infelizmente, aconteceu. Quando Deus fala, assim, tudo. Aí tem aquele hino que diz, fala Deus, fala Deus. Mas só que a igreja quer ouvir o que quer. Se eu chegar aqui e falar, rapaz, eu não tenho compromisso com a igreja. Se eu falar, eu não tenho compromisso com a igreja, eu tenho compromisso com Deus. Sabe o que vai acontecer? O pastor vai tomar o microfone. Que negócio, você não tem compromisso com a igreja? Aí agora eu vou explicar o porquê.
Porque se o pastor me der 10 mil reais para eu pregar aqui, eu vou pregar o que a igreja quer. É chave de casamento, é chave de emprego, é chave de carro, é chave de todo canto. Agora a chave de conserto eu vou largar na porta. Então o compromisso, irmão, é isso. É você falar, irmão, do que Deus manda. E não o que a igreja quer. Hoje, se eu soubesse a irmã Fabiane botar que ela profetiza misericórdia, aí concorre. Mas esquece, irmão, que a verdadeira profecia está na palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que te enche do Espírito Santo. Eu mesmo tenho saudade de uns tempos atrás, né? A gente fazia uma campanha, 2 horas de joelho no chão. Se vocês olharem meu joelho aqui, é tudo rapado. Uma parte foi quieta e outra não, outra era no chão. O joelho aqui foi tudo preto, de casar no chão. Mas também Deus é velado. Fiz um programa na rádio. Aí eu estou pregando, aí Deus, tem uma irmã, mora em tal rua assim, está sentada no sofá, tal cor assim, com vestido tal e tal, assim. Para a senhora saber quem é a senhora, seu cabelo é tal cor assim. E a senhora está pensando, sou eu mesmo? Foi, eu lá atrás do corpo. Aí depois a irmã foi lá na igreja dar um testemunho, dizer que foi ela. Mas para isso, amigo, tem um preço a pagar. Se tu quer ser um vaso de honra para com Deus, tem um preço a pagar. Naquele tempo Deus nos usava tremendamente porque eu pagava um preço. No dia do culto de revelação de quinta-feira, lá o culto da bênção, era 3 dias de jejum, era segunda, era terça, quarta e quinta. Eu não, pergunta a mulher ali que eu falo, sabe? Eu não comia de maneira nenhuma. Só tomava líquido, sem comer aguentava, sem tomar água não, era líquido, suco. Aí depois, hoje eu não aguento mais jejuar, hoje eu vivo um autopado, só tomando remédio. Mas pela misericórdia de Deus, quando Deus quer operar, Ele opera um pouco, né? Louvado seja Deus. Essa madrugada mesmo estava orando, aí Deus me mandava eu orar aqui nas famílias. E Deus tinha me mostrado que eram 3 famílias daqui de dentro. O diabo está lutando com todas as armas para destruir, né? E uma das 3 vieram hoje. Como é que recebe a bênção? Glória a Deus. Nós precisamos voltar, pedir a Deus para a gente voltar àquele primeiro amor. Né? Porque na igreja não tem palavra dura, não, tem palavra de correção. Quando eu recebo uma palavra de correção, eu, glória a Deus, que o Senhor me ama, Pai, porque está me corrigindo. Mas hoje, você sabe, Padre, por que a costume de revelação está acabando? É porque com essa lei que está aí, irmão, não é fácil. Se eu disser, a
A irmã Neuza tem pecado. Aí falar qual o pecado. Aí se ela for ovelha, ela vai baixar a cabeça e mesmo. Mas se ela for bode, ela qual é o pecado que eu estou, rapaz? Você é mentiroso? É assim. Vou lhe botar na delegacia. Hoje tem um bocado de bode, irmão, dizendo que eu disfarçado de ovelha. Por isso que ela hoje tem, ó. Tem muitas coisas que eu não mostro, vou só orar. Fazer o quê? Vem cá, irmão, chorar por você. Eu não vi. E hoje a revelação de Deus não vale mais nada. Hoje vale o que você vê. Uma vez eu vi a senhora namorando com um cara, você viu? Não foi Deus que me falou. Deus é mentiroso, rapaz. Toma vergonha na cara, rapaz. Aí vai, sabe onde a gente vai parar? Na delegacia, e eu processado. E eu estava pregando num lugar, estava um casal jovem. Aí, miséria, rapaz, era uma multidão. Eu falei, vem cá, irmão, você tem quanto tempo de crente? Rapaz, estou com 3 semanas. Eu falei, vem cá para eu orar por você. Depois eu estava conversando lá com o dirigente da igreja, falei, rapaz, eu vi aí isso, é de Deus, né? Aí se eu ia matar o irmão dentro da igreja. Por isso que a gente tem que pedir a Deus sabedoria, né? No agir e no falar. Glória a Deus. Oh, glória, 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 aleluia. Eu não sei, irmão. Eu vou perguntar a Deus. Por que é que aqui na Europa Deus me empreende? Tem jeito. Por que não dá? E a resposta, ele já me deu. Falou, meu servo, que a gente quando chega no estado, numa cidade, a gente tem que se adaptar ao modo do lugar. Oh, glória, aleluia. Quero agradecer a Deus por esse privilégio, né? Não sei se vai haver outra oportunidade, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Tem alguma família aí que quer oração? Deus mostrou lá pelas famílias. Agora, se você tem a fé, por enquanto é que só estou vendo uma família, porque uma família são. Hoje nem o lugar do pastor veio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus!
Vejo essa luz, ela é Jesus da noite. Vai cair da igreja, porque Deus fala. Mas o mistério é de fogo, quem briga com fogo pode se queimar. Vai no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus, Jesus. Chame toda timidez, mas no nome de Jesus. Pega na última, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspira fé e também confiança, me dá
com as dores. É não? O anjo da cura está aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus da verdade. Soberano e eterno Deus, Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu oro, Pai, por essas famílias, Senhor, que estão passando, Pai, dificuldade no seu lar. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós te apresentamos para essa família, Senhor, que essas famílias sejam cobertas do teu sangue, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, repreende todo plano do inimigo, Senhor, toda negativa, Pai, contra essas famílias, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, joga por terra. Pai querido, Pai santo, Pai amado, meu Deus, nós estamos apresentando essas crianças, que essas crianças cresçam na graça e não tenham conhecimento, Pai, no nome de Jesus. Pai, nessa noite visita a casa da irmã Ana, Pai. Pai, se tem algo oculto naquela casa, Senhor, vai varrendo agora. Canto levanado. Vai varrendo, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, repreende o espírito da eternidade, Pai, que tem rondado naquela casa. Vai pegando a tua trouxa agora, capeta do inferno. Parte retirada, Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Ô Espírito Santo de Deus, manifesta, meu Pai, o teu poder, a tua autoridade, Pai, na tua igreja. Pai, no nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, nós oramos pelo Brasil, Senhor. Pai, que a paz, que o demônio da corrupção, as portas da corrupção sejam fechadas, Pai, nessa nação, que essa nação é tua, Senhor Jesus. Meu Deus, nós oramos pela paz mundial, pela saúde mundial, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu te apresento, meu Deus, o casamento, meu Pai, do teu servo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, estende tuas mãos poderosas, entra com a tua providência naquilo que está faltando e dá vitória, Pai, no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, vai continuar fazendo nesse lugar, Pai. Glória a Deus. Sábado estamos aqui no segundo elo da campanha de Marcos 10, e o versículo 27. E agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a os irmãos que vieram da nossa conosco nessa noite, nosso pastor Diógenes, que nos trouxe a mensagem da parte de Deus, nosso irmão Cristiano, que esteve louvando, cada os irmãos que vieram da nossa conosco. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Encerra a live para mim aí, Deus abençoe também. Mas a Assembleia de Deus no Brasil começou com 2 homens cheios do Espírito Santo.